Oi, amém. Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos iniciar o trabalho do Senhor essa noite, lendo em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Os discípulos, o sal da terra, verso 13, e os discípulos, a luz do mundo, do verso 14 ao 16. Diz assim o texto sagrado: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos então orar ao Senhor essa noite, pedindo a sua bênção, a sua graça, o seu amor, mais e mais sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, maravilhoso, bendito Pai eterno, diante da tua santa e poderosa presença, adentramos em oração, Pai, essa noite de quarta-feira, louvando e bendizendo o teu santo nome, agradecendo a ti, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as vitórias e conquistas, pelo teu cuidado, pela provisão, por tudo o que o Senhor Deus tens feito para conosco. Até aqui nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, louvamos a ti também pela tua palavra, por esse texto de Mateus 5, do verso 13 ao verso 16, que falam sobre a boa conduta do cristão, o bom testemunho do cristão, que fala sobre a importância de vivermos de modo a glorificar e a exaltar a Deus. Senhor, que a tua palavra esteja sempre em nós, que ela seja sempre o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso bem maior, em nome do Senhor. Perdoa nessa noite os nossos pecados, nos purifica e nos conduz triunfantemente a cada dia sobre o pecado, sobre esse mundo, sobre a nossa natureza pecaminosa. Abençoa teu povo, a tua igreja, em todas as partes do mundo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Assim oramos e te bendizemos, ó Pai. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco
fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor novamente, só que dessa vez é na terceira epístola do apóstolo São João, no capítulo, só tem um capítulo, então, quando você abre essa epístola, ela só tem um capítulo e 15 versos. 15 versos, e a gente vai ler, nesse momento, do verso 5 ao verso 8. O texto fala sobre o bom exemplo de Gaio, a boa conduta de Gaio como cristão, como servo de Jesus. Diz assim o texto: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? Esse é o texto no qual vamos refletir essa noite, e a nossa reflexão, ela é sobre o bom exemplo de Gaio, a boa conduta desse homem de Deus, desse discípulo de Jesus. O apóstolo João, nessa epístola, nos apresenta pelo menos três personagens. Três personagens nos são apresentados nessa epístola. O primeiro deles é Gaio. O segundo é o Diótrefes. E o terceiro é o Demétrio. Então, esses três personagens João apresenta aos seus leitores, e nós vamos refletir
sobre o exemplo desses 3 homens, mas hoje vamos ficar apenas com o bom exemplo de Gaio. Já vimos do verso 1 ao verso 4 que Gaio era um servo amado pelo apóstolo João, que entre João e Gaio havia uma relação sincera, verdadeira, de amor fraterno, de amor fraternal. Ele chama Gaio de amado no verso 1, no verso 2 e no verso 5. Provavelmente, Gaio era um cristão pobre materialmente e que não vivia muito bem de saúde, Porém, é certo que Gaio tinha uma vida espiritual saudável. É certo que Gaio tinha uma vida espiritual sadia. Podemos ver essa verdade no verso 2, quando João deseja aí a Gaio, que Gaio fosse bem, que Gaio prosperasse nas demais áreas, como era próspera a sua vida espiritual, como ia bem a sua alma. E Gaio desfrutava de um bom testemunho, João introduz essa verdade nos versos 3 e 4. E esse bom testemunho de Gaio, essa boa conduta de Gaio, era a razão pela qual João expressava tão grande alegria. Era a razão pela qual João externalizava tão grande alegria, tão grande gozo, como ele fala nos versos 3 e 4. João, ele prossegue agora, do verso 5 ao verso 8, falando sobre o bom exemplo de Gaio, falando sobre o bom testemunho desse homem de Deus. E eu gostaria de destacar algumas verdades sobre esse bom exemplo de Gaio, pelo menos 3 verdades aqui extraídas do texto, e a primeira delas é sobre a importância de sermos pessoas acolhedoras de outras pessoas. E a segunda é sobre a importância do bom testemunho quando ele é ecoado por outras regiões, por outras igrejas. O testemunho do cristão, ele ecoa longe. Aqueles que nos conhecem saem propagando a nossa fé, saem propagando a nossa maneira de viver a outras pessoas, de tal modo que até mesmo entre os descrentes, o testemunho do crente é evidenciado. E a última verdade que eu gostaria de ressaltar aqui desse texto é sobre as motivações pelas quais nós devemos ser pessoas acolhedoras, as motivações pelas quais nós devemos viver acolhendo umas às outras.
Amém? Primeiramente, meus irmãos, temos aqui que Gaio era um servo, um cristão fiel, obediente. Ele era um cristão que amava de verdade. Ele era um cristão que evidenciava o seu amor através do exercício do acolhimento aos outros. Então, Gaio, ele vivia cumprindo o mandamento da hospitalidade. Está aí no verso de número 5. João chama a atenção de Gaio da seguinte maneira: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. O ponto aqui é que Gaio, ele hospedava outros irmãos em sua casa. Observemos 3 referências bíblicas sobre a hospitalidade. A primeira delas está em Romanos capítulo 12 e no verso 13, que diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Nesse verso, temos 2 imperativos, que é o imperativo de compartilharmos as necessidades dos santos, ou seja, compartilhar aquilo que temos com os santos necessitados e praticar a hospitalidade, e praticar o acolhimento. O outro texto é de Hebreus, capítulo 13, no verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. E em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, a palavra de Deus deixa bem claro essas ordens, esses mandamentos do acolhimento mútuo, da hospitalidade mútua. Até para os presbíteros, os pastores, os que são líderes, Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, recomendou que esses homens fossem acolhedores, hospitaleiros. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, e Tito, capítulo 1, e verso 8. Então, já vimos na segunda carta que a hospitalidade era prática recomendada na igreja apostólica. Era prática recomendada na igreja apostólica. Os pregadores itinerantes, os missionários, os pregoeiros da verdade, eles saíam pregando por toda uma região. E, portanto, eles precisavam de se hospedar em certas casas, em certas residências, até porque não havia hospedarias de boa reputação naquela época à disposição desses irmãos missionários. E eles também não tinham recursos suficientes, não tinham verbas suficientes para poderem se manter ao longo de suas viagens missionárias. Assim, os crentes, os irmãos, e especialmente os líderes, onde esses irmãos missionários chegavam, esses líderes, esses irmãos,
deveriam abrir seus corações, deveriam abrir suas casas, deveriam abrir seus bolsos para ajudar a estes obreiros nessa caminhada, nessa obra missionária, nesse trabalho itinerante que eles executavam naquele tempo. Então, os irmãos só não podiam ou só não poderiam abrir suas casas e seus corações e seus bolsos para os hereges, para os falsos mestres, para os falsos profetas. E essa recomendação, João já deu à igreja em sua segunda carta, no capítulo também primeiro, que só tem um capítulo, nos versos 10 e 11. João deixa lá bem claro que os irmãos não poderiam acolher hereges, porque se eles acolhessem hereges em suas casas, em suas igrejas, eles estariam cooperando com o trabalho maligno da propagação das heresias desses falsos mestres. Eles se tornariam cúmplices no trabalho desses falsos mestres. Então, por isso é que João, ele elogia aqui o bom exemplo de Gaio nesse assunto, porque Gaio, como um conhecedor da verdade, como um praticante da verdade do Evangelho, como um discípulo que praticava o amor fraternal, ele acolhia os irmãos, os missionários, os pastores, os pregadores, genuinamente piedosos em sua casa, em sua residência, né? Ele os acolhia em sua residência. E esses missionários, enquanto estavam ali na casa de Gaio e de qualquer outro irmão, era de responsabilidade desse irmão, dessa família, sustentar esses irmãos naquilo que fossem necessários, naquilo que eles precisassem, como dormida, alimentação, água para os irmãos, acolhiam também os animais, todo aquele cortejo. Então, Gaio é esse discípulo acolhedor, é esse discípulo que hospedava outros irmãos em sua casa. Era um homem hospitaleiro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é que o amor genuíno sempre produz obras verdadeiramente boas. E Tiago, ele fala desse assunto. Ele fala da questão da fé genuína e das boas obras como sendo evidências dessa fé genuína. O amor, ele é evidenciado através das boas obras em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso semelhante. Na primeira carta, no capítulo 3, no verso 17, João, ele afirma que amar tem a ver com socorrer os irmãos crentes e necessitados. Ele afirma que o amor tem a ver com essa questão de ajudar aqueles que estão necessitando, precisando de ajuda.
Na terceira carta, João identifica o amor com a hospitalidade. Em suma, amar é uma atitude de ajuda prática aos que dela necessitam. Amar é uma atitude prática aos que dela necessitam, precisa. Há um teólogo que comenta esse texto, o Wisby, que diz o seguinte: ele diz que não há indicação alguma de que Gaio fosse um líder ou um pregador, mas ele abria o coração e a casa, e a sua casa, para que os irmãos e missionários fossem acolhidos. Gaio era um homem comprometido com a obra de Deus. Sua casa estava a serviço do reino de Deus. Seu coração estava aberto para receber os irmãos que vinham em nome de Deus, para receber os irmãos que vinham em nome de Jesus. Seu bolso também estava aberto para as pessoas, e ele cooperava nesse sentido com a obra de Deus, acolhendo esses irmãos missionários. Então, você pode fazer missões, ou a obra de Deus, com os pés, que ainda, como esses missionários saíam pelos campos. Você pode fazer missões com as mãos, que é contribuindo, assim como Gaio contribuía, e você também pode fazer missões com os lábios, falando e orando pelos pecadores, falando e orando pelos ímpios. Então, Gaio, ele abriu seu coração, seu lar e seu bolso para ajudar os pregadores genuínos, fiéis, piedosos da palavra do Senhor nosso Deus. O contexto da época favorecia muito a esse tipo de atitude. Era muito costumeiro, era um costume muito forte na época, de os irmãos receberem outras pessoas, outros crentes em suas residências, até mesmo crentes estrangeiros, crentes desconhecidos, como diz aqui no verso 5, né? E isto tu fazes mesmo quando são estrangeiros, mesmo quando tu não conheces esses irmãos. Então, fica aqui para cada um de nós a primeira lição, que é sobre o acolhimento, a hospitalidade, que é sobre o serviço ao próximo, que é sobre a importância de ajudarmos uns aos outros nas necessidades, como prova do amor, como sinal do amor de Deus em nossos corações. E a segunda verdade aqui do texto é sobre o Gaio como um homem cujo amor e testemunho, cuja conduta é propagada, é divulgada por aqueles que são servidos por ele em amor. Então, Gaio é um homem cujo amor e testemunho ecoam por toda a região, por todas as igrejas co-irmãs de outras regiões,
E quem levava esse testemunho de Gaio aos ouvidos de outros eram exatamente aqueles que Gaio hospedava em sua casa, eram aqueles que Gaio ajudava ali, hospedando e acolhendo esses irmãos. Verso de número 6, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por modo digno de Deus. Então, o amor e as boas obras de Gaio eram bem conhecidos. Eram bem conhecidos das outras igrejas, dos outros irmãos em outras regiões, porque aqueles irmãos conhecidos de Gaio propagava a fé, o amor e a conduta de Gaio. Gaio era, portanto, um discípulo louvável, era um discípulo louvável, e isso é muito comum, por isso o proverbialista Salomão, ele escreveu o seguinte, que seja outrem o que te louvam, seja outrem o que te exalta. Aquele que elogia a si mesmo, aquele que louva a si mesmo, aquele que exalta a si mesmo, não está de acordo com a palavra, não está de acordo com o Evangelho. Que seja o outro que faça referência de mim, que seja o outro que faça referência de você, que seja o outro que faça referência de nós, e que essa referência do outro a nosso respeito seja boa referência, seja boa referência, como era boa a referência de Gaio, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 6 nos apresenta alguns detalhes importantes, porque João diz o seguinte: bem farás encaminhando-os em sua jornada. Então aqui João está animando Gaio, ele está motivando, encorajando Gaio naquilo que Gaio fazia, a continuar fazendo, a continuar procedendo fielmente. Olha, Gaio, continue agindo assim, sendo acolhedor, hospitaleiro, continue ajudando os irmãos, os missionários, os pregadores, continue colaborando com a obra, continue sendo esse obreiro cúmplice, juntamente com esses missionários, para que o Evangelho de Deus seja propagado por mais, com mais velocidade, para mais pessoas, para mais longe, para mais regiões. Então, João, ele motiva Gaio, encoraja Gaio a continuar nessa prática, certo? Nessa prática, ajudando os obreiros que chegavam precisando de ajuda em seu lar. E ele diz que é de modo digno de Deus. Os obreiros, eles deveriam ser acolhidos, e quando eles fossem partir, eles deveriam sair, ou deveriam partir, levando provisão, levando mantimento, levando recursos, porque eles andavam bastante, longas estradas, longos caminhos. Então, por isso, João diz a Gaio:
bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Quando Gaio ia se despedir dos irmãos, ele os encaminhava de modo digno de Deus, dando provisão a esses irmãos para o caminho. Esse é o ponto, de modo digno de Deus. Isso quer dizer que Gaio deveria despedir os irmãos, dando-lhes provisão para o caminho, como alimentos e dinheiro para as suas despesas, E aqui se relaciona com o capítulo 3 da primeira epístola, nos versos 17 e 18, que fala sobre o amor sacrificial, o amor doador, que se nós estamos vendo pessoas necessitadas, carentes do alimento cotidiano, da roupa, e essas pessoas, elas estão perto de nós, estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, e nós apenas oramos, intercedemos, colocamos a mão na cabeça e oramos por elas e dizemos a elas: Deus te abençoe, vão em paz, sem darmos a elas o básico, o necessário, pelo menos aquela ajuda que está ao nosso alcance. Diz o apóstolo João que esse amor não é verdadeiro, esse amor não é o amor de Deus, não é, porque o amor de Deus é sinalizado através dessa ajuda, aquele ou aquela que vem até nós pedir socorro, pedir ajuda. Por isso João, ele declara: filhinhos, não amem só de boca, só de palavras, amem de fato e de verdade. Então vemos em Gaio esse exemplo de quem ama de verdade. E a ênfase desse verso 6 está no dever que todos os cristãos têm de se envolver com a obra missionária. Nem todos podem ir, mas muitos podem acolher, enviar e patrocinar os que vão. E nós temos espalhados pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, diversos missionários. E nossas igrejas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, tem a Agência de Missões Nacionais e a Agência de Missões Internacionais. E esses missionários são mantidos por essas agências de missões, e os recursos que vêm que chegam a essas agências de missões, parte exatamente das igrejas locais, dos irmãos, das irmãs, que contribuem, que ajudam, certo? Para que a obra missionária continue progredindo, crescendo pelo mundo fora. Então, os que não podem ir, podem acolher, podem orar, podem patrocinar, podem ajudar aqueles que vão. Esse era o caso de nosso irmão Gaio. E a terceira verdade desse texto diz respeito às motivações pelas quais nós devemos ajudar os irmãos obreiros, pastores, líderes de um modo geral, e os irmãos todos de um modo geral, quando
necessitam quando precisam de ajuda. Então, são pelo menos três razões que devemos observar. Gaio, ele tinha que observar essas três razões, como hospitaleiro, como acolhedor, como aquele que abria sua casa, seu coração e seu bolso, como aquele que contribuía para a obra de Deus. A primeira verdade, irmãos, diz respeito às motivações daqueles que são pregoeiros do Evangelho. A primeira verdade diz respeito às motivações daqueles que são pregadores da palavra de Deus. Então, esses irmãos, eles têm motivos puros em seu ministério. Se você observar, aqui no verso de número 7, João diz o seguinte: pois, por causa do nome, notem aqui a ênfase, nome, com N maiúsculo, por causa do nome de Jesus, do nome de Deus, foi que esses missionários, pregadores, saíram nada recebendo dos gentios, nada recebendo dos gentios. Então, a verdade aqui é que eles estão numa obra missionária, cumprindo o seu ministério tão somente para a glória de Deus, tão somente para a exaltação de Deus e não para si mesmo. E eles não tinham o sustento básico, certo? Eles também não tinham dinheiro de fora da igreja, dinheiro dos ímpios, dos incrédulos, dos gentios. O sustento deles vinha único e exclusivamente de Deus, através dos irmãos, através dos crentes da época. E eles não tinham também interesse pelo dinheiro alheio, pelo dinheiro do povo. Então, percebemos que esses missionários que Gaio recebia em sua casa eram pessoas que tinham um ministério cujo foco era Deus, cujo foco era Cristo Jesus. Eles não saíam por aí afora esmolando, mendigando, pedindo aos incrédulos, aos ímpios, pedindo oferta, pedindo qualquer outra dádiva, para que pudessem seguir em suas viagens missionárias. Eles partiam confiando em Deus, confiando em Deus, que é o provedor e que é o sustentador. Então, eles, diz o texto, pois por causa do nome foi que saíram, ou seja, foi que iniciaram essas viagens missionárias. O Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele destaca o seguinte: ele destaca o fato de que os missionários não eram mercenários que cobravam para pregar o Evangelho. A atitude daqueles missionários de nada receber dos gentios serve de condenação eloquente para a voracidade com que líderes mercenários
de igrejas ditas evangélicas hoje arrecadam ou arrancam até o último centavo dos pobres e dos necessitados e das viúvas, que totalmente seguem esses lobos disfarçados de ovelhas. E essa é a mais pura verdade. Hoje, temos visto com muita tristeza pregadores pregando por causa do dinheiro, pregadores pregando por causa de verbas, por causa de verbas, pregando o evangelho, cobrando altos cachês, cobrando altos valores para propagarem a palavra de Deus. E isso está completamente em desacordo, em desarmonia com o evangelho de Jesus. Esse negócio, essa questão de o pregador sair por aí afora pregando e cobrando um certo valor, um cachê e tudo mais, isso não tem base nas Escrituras Sagradas. Porque o Evangelho é o meio de transformar, de mudar as vidas, e não o meio de vida, e não um meio de sobrevivência. Já vimos na exposição anterior, aqui de 3 João, do verso 1 ao 4, vimos aqui um ponto que fala sobre os pregoeiros da prosperidade, que fazem do evangelho fonte de lucro, usam a piedade entre aspas, como fonte de lucro, e a piedade não é essa fonte de lucro. Então, é importante que nós observemos, consideremos as motivações desses pregadores, certo? Depois, João destaca aí uma outra razão da hospitalidade, do serviço ao outro, é que esses pregadores aqui, em especial, da terceira carta, esses pregadores acolhidos por Gaio, estão no ministério não para ganhar dinheiro, não para ganhar dinheiro, como já falamos, baseado no verso de número 7. E a terceira verdade, ou a terceira razão pela qual devemos servir uns aos outros no ministério, na obra de Deus, é que quando nós cooperamos, nos tornamos cúmplices, nos tornamos cooperadores juntamente com esses irmãos na obra de Deus. Verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Por isso é que João, em sua segunda carta, ele adverte os irmãos a não acolherem os falsos profetas. Por quê? Porque uma vez eles acolhendo os falsos profetas, eles se tornariam cúmplices no trabalho maligno, diabólico, da propagação das heresias a outras pessoas, a crentes também. Então, João, ele adverte os irmãos: olha, não acolham,
não recebam em suas casas, nem nas igrejas, falsos mestres, falsos profetas, porque se vocês fizerem isso, vocês estarão sendo semelhantes a eles. Então, ao prestarmos serviços, nós precisamos observar essas três motivações. Primeiro, se eles têm um ministério focado no nome, se a motivação do ministério desses pregadores, se aquilo que o irmão faz, se aquilo que a irmã faz, tem como foco principal o nome de Jesus Cristo. Se não tem, meu irmão e minha irmã, saia desse negócio. Saia desse negócio. E a segunda verdade, a razão que devemos observar é se eles têm ou não interesse em dinheiro. Se o foco é dinheiro, se o foco é matéria, se o foco é teologia da prosperidade, se o foco é campanhas e mais campanhas para se adquirir bens materiais, para se tentar adquirir riquezas, então, esse pregador, esse irmão, essa irmã, não merece, não deve ser ajudado por mim e nem por você. Agora, se o foco do crente, se o interesse primordial do crente é o nome de Jesus, é a salvação das almas, se o ministério desse irmão, dessa irmã, é cristocêntrico, aí sim, nós devemos cooperar e ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. E a outra motivação é que com eles nós nos tornamos também cooperadores, como diz aí no verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, mais do que nunca, é só o que tem por aí afora, na internet, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais de um modo geral, falsos mestres, falsos profetas, hereges, pregando, propagando suas heresias, suas doutrinas malignas, erradas, distorcidas, que eles as distorcem para o seu próprio mal e para a sua própria condenação. Desses nós devemos fugir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a motivação deles é outra, o foco deles é outro, não é Cristo, não é o Evangelho puro, simples, genuíno de Jesus Cristo. Finalizando, meus irmãos, Gaio era um discípulo, um servo fiel, de bom testemunho perante a igreja e o mundo. Seu exemplo é digno de ser seguido por mim e por você. Então, Gaio é esse homem de Deus que tem um exemplo fidedigno que eu e você devemos seguir. A semelhança de Gaio, devemos ser
crentes de bom exemplo, crentes de bom testemunho. Ser crente de bom testemunho, de tal modo que crentes e não crentes tenham esse conhecimento. Crentes e não crentes precisam falar bem de nós, precisam falar bem da igreja. Para quê? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado, para que o nome de Jesus venha a ser exaltado. E é exatamente esse o propósito do bom testemunho, como o Senhor Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E também, para encerrar, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 12, ele escreveu o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o bom testemunho, a boa conduta, tem um propósito, que é a glorificação de Deus, a glorificação de Jesus, em nome dele mesmo, de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de nós, e vamos orar encerrando, e até domingo às 9 horas, em nossa escola bíblica, domingo presencial, às 9 horas, aqui no templo, escola bíblica. E à noite, o culto também, como esse, será gravado e transmitido aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Obrigado, Pai querido, por mais um dia de vida, por mais uma noite e por mais um momento em Tua casa, por mais um culto de louvor, de adoração e de pregação da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra permaneça em nós, que sejamos, Pai querido, nesse mundo, até a volta de Jesus, pessoas de bom exemplo, de boa conduta, de bom testemunho, para a glória e o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, assim oramos e Te bendizemos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.